A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco, mais uma manhã, mais um dia na presença de Deus. Hoje é dia 2 de junho de 2020. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você um estudo baseado no livro de Uma Vida com Propósito. Você não está aqui por um acaso. O autor é Rick Warren e hoje nós iremos falar o capítulo 11. Lembrando que nós já falamos o primeiro capítulo, Tudo Começa com Deus. O segundo, Não Sou um Acidente. O terceiro, O que Dirige a Sua Vida. O quarto, Criado para Ser Eterno. O quinto, Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. O sexto, A Vida é uma Atribuição Temporária. O sétimo, A Razão de Tudo. O oitavo, Planejado para Agradar a Deus. O nono, O que Faz Deus Sorrir. E agora o décimo, A Essência da Adoração. E nós iremos falar hoje, então, o 11, Tornando-se Amigo de Deus. Graças a Deus você está aí através do trabalho realizado pela Igreja Batista Eulam e você pode sim acessar o nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br www.igrejabatistaeulam.com.br. Lá você vai acessar as nossas lives, também acessar o estudo, base de estudo que estamos usando a respeito deste livro e também os nossos cultos. Nós estamos aproveitando o cenário aqui fora hoje, porque durante o dia a gente consegue fazer, não precisa uma iluminação tão potente, né? E aí fica bem agradável esse espaço que nós temos aqui para a glória de Deus. Gostaria que você compartilhasse, curtisse, comentasse. Então nós iremos começar agora em nome de Jesus. Quem sabe a pessoa que você vai compartilhar vai precisar ouvir esse capítulo, Tornando-se Amigo de Deus. Vamos lá. Como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus pela morte do seu Filho, enquanto éramos seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna pelo meio da sua vida. Então, lembrando que Romanos 5,10 nos diz que nós temos restaurada a nossa amizade com Deus através da morte do seu Filho, porque outrora o pecado nos separou de Deus. Mas através do sacrifício de Jesus nós fomos restaurados novamente à comunhão com Deus, através daquilo que Jesus realmente foi punido na cruz, através da sua morte, do seu sacrifício. Deus quer ser o seu melhor amigo, saiba disso. Você que está nos ouvindo, Deus quer ser o seu melhor amigo. O seu relacionamento com Deus tem muitos e variados aspectos, ok? Lembrando que Deus é o seu autor e criador. Deus, então, é o seu autor, Ele que nos fez, a sua imagem, a sua semelhança, e também é o nosso, como nós vemos aqui, criador. Salmo capítulo 5, versículo 6, diz assim, 95, versículo 6, diz assim: Dai graças ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a palavra de Deus está dizendo que nós devemos o quê? Dar graças ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Isso o Salmo 136, versículo 3. Agora o Salmo 95, 6. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelemo-nos diante do Senhor que nos criou. Então Deus, através da sua palavra, nos diz que nós devemos adorar e nos prostrar diante dele, porque ele tem nos criado e nós devemos sim nos prostrar diante desse Criador. Salmo 136, 3, dai graças ao Senhor dos senhores. A Bíblia está dizendo que ele é o Senhor dos senhores. Senhor dos senhores, juiz dos juízes, Deus dos deuses, médico dos médicos, ele é o Todo-Poderoso, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele também é o nosso Senhor e Mestre, João 13, 13. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então Jesus mesmo disse que ele é Mestre e ele é Senhor. Ele é aquele que nos ensina. Juiz e também Redentor. Judas, versículo 4, nós temos ali: porque se introduziram furtivamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para esse juízo, homens ímpios
que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o único soberano e Senhor, e a Bíblia fala que a ele compete também o juízo. Ele é o juiz dos juízes. Hoje todos os juízes, até o Supremo Tribunal Federal e todos os outros vão estar um dia diante de Jesus, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, juiz dos juízes, e serão julgados e também serão ali contemplado as suas vidas. E mesmo que eles não fizeram justiça como deveriam, como juízes, Deus fará a sua justiça. Pai e Salvador, a Bíblia também nos fala, em 1 João 3, versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Olha o que a Bíblia está nos dizendo, que nós somos filhos de Deus. E ele acrescenta, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Foi o amor de Deus, porque lembrando que Deus só tem um único filho que se chama Jesus. Mas Deus nos permitiu também ser chamado de filhos por causa de Jesus. No momento que eu entrego a minha vida a Jesus, eu também tenho Ele no meu coração, e agora quando Deus me vê, Ele vê o único filho dele dentro de mim. Aí Ele me chama de filho, de filha, e Ele nos deu esse privilégio. Olha Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e Ele nos salvará. Você vê que Ele está afirmando que Deus, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso legislador, é Ele que estabelece as leis, e Ele é o nosso rei e Ele nos salvará. A promessa. Isaías 47, 4, quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Salmos 89, 26, ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Então o próprio Deus está dizendo que nós o invocaremos e dizendo que ele é o nosso Pai. Por isso que Jesus lá na oração do Pai Nosso, ele diz, Pai nosso que estais no céu. Então Jesus nos dá o privilégio de chamar Deus de Pai. Porém, a mais espantosa verdade é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia por ser seu amigo. Você sabia disso? Além de ser juiz, além de ser legislador, além de ser rei, além de ser senhor, além de ser mestre, além de ser tudo isso, autor e criador, pai, a Bíblia fala que Deus deseja ser o nosso amigo. Graças a Deus por isso. Olha agora, no Éden, lá no princípio, na criação, vemos o relacionamento ideal de Deus para conosco. Deus projetou aquilo que Ele teve com Adão e Eva no princípio e é o que Ele deseja hoje conosco. Adão e Eva desfrutavam de uma amizade íntima com Deus. Antes do pecado, ele tinha esse relacionamento. Não existiam rituais, cerimônias ou religião. Então não existia um templo, não existia ali uma igreja, não existia uma placa de igreja, não. Naquele relacionamento que ele tinha com Adão e Eva, era algo assim realmente de íntima amizade que Deus tinha com Adão e Eva. Apenas um simples e carinhoso relacionamento entre Deus e a pessoa que Ele criou. É isso que Deus almeja hoje para nós também. Livres de culpa ou medo. Interessante que ali no princípio, Adão e Eva não tinham pecado. Então eles não tinham culpa, não tinham medo, entendeu? E Adão e Eva desfrutavam de Deus e Deus desfrutava deles. Era um relacionamento maravilhoso. Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus. Eu quero dizer para você que Deus nos fez com esse objetivo que Ele tinha no princípio de Adão e Eva, de ter um relacionamento, viver continuamente na presença dEle. Mas após a queda do homem, aquele relacionamento ideal foi perdido, porque a Bíblia fala que Romanos 3:23, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O pecado nos separa, infelizmente, de Deus. Somente umas poucas pessoas no Antigo Testamento tiveram o privilégio de uma amizade com Deus. Para você que não sabe o que é Antigo Testamento, é tudo o que aconteceu antes de Cristo. Isso na Bíblia.
No Novo Testamento é tudo que aconteceu depois de Cristo. Então, no Antigo Testamento, Moisés e Abraão foram chamados amigos de Deus. Olha o que a Bíblia nos chama, diz que eles são chamados amigos de Deus, Moisés e Abraão. Moisés foi aquele que orou e o mar se abriu, veio as pragas sobre o Egito. Abraão foi aquele patriarca que em Gênesis 12 sai da sua terra, no meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, o grande Davi que venceu Golias, que se tornou o rei de Israel. E Jó, aquele que foi provado, Enoque, aquele que foi trasladado, Noé, que construiu a arca. A Bíblia fala que eles eram amigos íntimos de Deus. Olha só, poucos homens, mas tiveram este título. Olha Êxodo 33, 11 e 17. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Olha o privilégio que Moisés tinha. Deus falava com ele face a face, como se fala com um amigo. Você não tem um amigo? Você não fala com ele? Você não tem o privilégio de estar ao lado dele? Assim era Moisés com Deus. E Deus para com Moisés. Deus tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Olha o versículo 17 de Êxodo 33. Ao que disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graças aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Então era uma amizade íntima que Deus tinha com Moisés e Moisés com ele. Isaías 41:8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão. Olha o que Deus fala, que Israel é a descendência de Abraão. E Deus escolheu a Israel por causa dessa descendência, pela amizade que Deus tinha com Abraão. Atos 13, 22. E tendo disposto a este, levantou-se como rei a Davi, a qual também dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Jó 29, versículo 4 diz assim: como era nos dias do meu vigor, quando o íntimo favor de Deus estava sobre a minha tenda. Então Jó estava dizendo que o íntimo favor de Deus estava sobre ele, ou seja, ele tinha a intimidade com Deus, a ponto que Deus chega a falar para Satanás: vê o meu servo Jó, temente, desvia-se do mal. Você vê que ele refere-se a Jó com a intimidade, e realmente era isso que Jó tinha com Deus, uma intimidade com Deus. Ele era amigo de Deus. Entretanto, medo de Deus e não amizade eram mais comum no Antigo Testamento. Como eu disse, são poucas pessoas que tiveram o privilégio, depois do pecado, de ter uma amizade com Deus. O restante, a maioria das pessoas tinham medo de Deus, entendeu? No Antigo Testamento. Então Jesus veio, agora no Novo Testamento, e ele muda essa situação. Quando pagou nossos pecados na cruz, o véu do templo, que simbolizava a nossa separação de Deus, foi rasgado de cima a baixo, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível. No Velho Testamento, para você se achegar a Deus, você não tinha o acesso ao templo, somente os sacerdotes e os sumos sacerdotes, e muitas vezes se fazia uma vez por ano a entrada do sumo sacerdote aonde estava a Arca da Aliança para oferecer o sacrifício que era ofertado pelo povo pela remissão dos pecados. E isso se fazia de ano em ano e cada um levava o seu cordeiro, o seu animal, e o sangue dele era ali levado pelo sumo sacerdote diante da Arca da Aliança, que estava no Santo dos Santos, e ninguém podia entrar a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. No momento que Jesus veio, morreu na cruz, a Bíblia fala que o templo estava lá. E quando Jesus deu o brado dizendo: em tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado, o véu que ainda existia, que tinha uma separação, se rasgou, ele era espesso, e se rasgou de cima a baixo. Ou seja, quem não poderia ver o que estava lá no oculto,
agora conseguiu, representando o seguinte: aquilo que a gente não conseguia ter acesso por causa da separação do pecado, agora através do sacrifício de Jesus, o sangue dele que nos purifica de todo pecado, nós temos acesso até a presença de Deus. E isso nos dá realmente uma vantagem, um privilégio de nos tornarmos agora, através de Jesus, amigos de Deus. Então olha o que diz aqui, a Bíblia diz: podemos agora exultar em nosso maravilhoso novo relacionamento com Deus. Tudo por causa do que nosso Senhor Jesus fez por nós, tornando-nos amigo com Deus. Olha que coisa linda. Aqui em Romanos capítulo 5, versículo 11, ele diz que realmente Jesus nos dizendo: e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora temos recebido a reconciliação. É aquela coisa que nós estávamos de alguma forma separados, estávamos com o relacionamento cortado, mas através do sacrifício de Jesus nós fomos reconciliados. Existe uma historinha que eu posso acrescentar aqui, se falando daquela mulher que estava ali com seu marido e seu filho. Vivia uma harmonia muito grande. Mas um dia o filho e o marido tiveram uma discussão e brigaram feio. E essa discussão fez com que eles parassem de conversar um com o outro. E foi passando o tempo, passando anos, e não havia mais diálogo entre o pai e o filho. E a mãe, vendo tudo isso, foi se entristecendo, a ponto que ela ficou doente, eles não perceberam. E agora, nessa doença se agrava e ela está à beira da morte. E quando ela está agora para dar os últimos suspiros, ela chama o marido e ela chama o filho. E ela diz para os dois: olha, eu estou aqui por causa de vocês. Essa doença veio em vez de desgosto de ver o pai e o filho não se conversando mais. E aí então ela pediu para o marido: dê a sua mão. E ele deu a mão. E aí pediu para o filho: dê a sua mão. E ele também deu a mão. E ela agora pega e une a mão do pai e do filho junto. E naquele momento que ela une, ela morre. E os dois ali se abraçam e choram e houve a reconciliação. Foi isso que Deus fez na cruz. Nós estávamos separados de Deus e agora lá na cruz, Deus pega a mão de Deus e pega a mão do homem e une novamente. Mas para isso ele teve que pagar o preço. Ele morreu por mim e por você. Mas houve a reconciliação através da sua morte. Voltando aqui, ter amizade com Deus só é possível por causa da graça de Deus e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Somente através de Jesus. Aquilo que outrora nós éramos inimigos, nos tornamos amigos. Olha 1 João, capítulo 1, versículo 3. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então agora João está dizendo: olha, isso anunciamos para que agora vocês tenham comunhão conosco e também com a comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. É esse o desejo de Deus, que nós tenhamos comunhão com Ele. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então Deus tem preparado algo muito maior, superior para aqueles que amam a Deus, que desejam essa intimidade com Deus, desejam ser amigos de Deus. Jesus disse: já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então Jesus muda aquela dificuldade que tinha no Velho Testamento de medo de Deus. Agora Jesus vem e fala: olha, eu chamo vocês de amigos. E eu quero que vocês tenham essa amizade comigo e com meu Pai. Olha João 15, versículo 5. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas chamei de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Olha agora, a palavra utilizada para amigo, nesse versículo, não significa uma relação superficial,
mas um relacionamento íntimo e de confiança. É claro que nós temos o nosso hall de amizades. Eu mesmo tenho muitos amigos, como eu creio que você também deve ter muitos amigos, centenas aí de amigos. Mas amigos que realmente na hora da luta, da prova, na hora da dificuldade, que você realmente pode contar, que está ali do seu lado, que você pode se confidenciar, são poucos. Você dá para contar nos dedos, porque eu vejo que aquelas pessoas que estão do seu lado, muitas vezes pelo seu status, até mesmo porque você está oferecendo alguma coisa para ela, é diferente daquela pessoa que quando você não tem nada para oferecer, ela está aí também. Ela está aí muitas vezes não somente para te bajular, mas muitas vezes ela vai puxar a tua orelha quando você precisa, ela vai chamar a tua atenção, porque o amigo é assim, ele tem essa liberdade. Então são poucos amigos que nós temos, sim ou não? É isso que nós temos visto. Se for analisar no seu hall de amigos, dentro de todos que você tem, são poucos. E Jesus não foi diferente. Lembrando que Jesus também tinha 12, e dos 12 ele tinha os 3, Pedro, Tiago e João. E mesmo assim, desses 3, o mais íntimo era João, que até no dia da ceia, ele teve a oportunidade e o privilégio de colocar a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Uma intimidade maravilhosa que João teve com Cristo. Voltando aqui, então a palavra utilizada para amigo nesse versículo não significa uma relação superficial, mas é um relacionamento íntimo de confiança. João 3,29, aquele que tem a noiva é o noivo, porque essa amizade de confiança, ela é usada para referir ao padrinho do casamento. Quando você se casou, se você é casado, você chamou ali os padrinhos, você selecionou aqueles que realmente poderiam ser seus padrinhos. É claro que muitos nessa hora procuram padrinhos vantajosos, que de repente pode dar condições para a questão de ajudá-lo, até mesmo comprando algum bem para ajudá-lo no casamento. Mas há muitas pessoas também que chamam seus padrinhos não por interesse próprio, mas por realmente desejarem que aquela pessoa possa estar ali nesse momento tão maravilhoso. Nós mesmos, quando nós nos casamos, eu louvo a Deus, teve padrinhos nossos que não tinham condições de nos dar nenhum presente. E chegaram a dizer, olha, eu não posso dar o presente. E nós chegamos para eles e dizemos o seguinte, você não precisa vir por causa do presente. A tua presença já é um presente. E isso alegrou muito o coração deles e eu louvo a Deus que nós temos uma amizade até hoje e uma amizade verdadeira. Isso é gostoso. Então isso nos chama a atenção que também essa amizade é como se você chamasse ali o padrinho do casamento. E aqui em João 3,29 diz assim, aquele que tem a noiva é o noivo. Mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, regozija-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, este meu gozo está completo. Ok? Então, no momento que o padrinho está vendo ali a alegria do noivo, ele se alegra e há um regozijo de ambas as partes. E ao círculo de amigos íntimos e de confiança de um rei, em uma corte real, os servos devem manter distância do rei. Vocês veem muitas vezes em filmes, até mesmo em novelas, muitas vezes o rei está lá, os servos têm a distância, mas os amigos do rei, o amigo do presidente está ali, ó, do ladinho deles, entendeu? Isso nos chama a atenção. O círculo de amigos de confiança desfruta de proximidade, acesso direto a informações confidenciais. Eu costumo dizer o seguinte, é a mesma coisa o presidente Trump lá, o presidente aqui no Bolsonaro. Você não teria acesso até ele, ainda que ele é uma pessoa pública, ele consegue realmente chegar até o público, mas você não teria a liberdade de chegar. Mas os filhos têm essa liberdade. O filho consegue chegar. E lembrando que nós nos tornamos filhos através de Jesus. E agora sim nós temos oportunidade e privilégio de chegar à presença de Deus com essa mesma intimidade. E Deus nos quer como amigos dele. Olha agora, como estou falando, que Deus me queira como amigo íntimo é difícil entender. Mas a Bíblia diz, Êxodo 34:14, porque não adorarás a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome zeloso é Deus zeloso. Em outras versões fala assim,
Deus zela ardentemente pelo relacionamento com vocês. Então Deus não aceita você estar muitas vezes adorando outros deuses. Por isso que Deus condena a idolatria, Deus condena adorar a outros deuses, porque Ele é o único. E Ele quer sim que nós tenhamos esse relacionamento com Ele, porque Ele é um Deus zeloso. Deus deseja muito mesmo que conheçamos profundamente. Na verdade, Ele planejou o universo e orquestrou a história. Então Deus planeja o universo, Ele planeja tudo. E aí Ele orquestra a história, incluindo os detalhes da nossa vida, para que nos tornássemos seus amigos. A Bíblia diz: Deus criou toda a raça humana e criou a terra habitável. Então Deus criou essa terra habitável para que a gente habitasse nela, com fartura de tempo e de espaço, a fim de que pudéssemos buscar a Deus, não só ficar como que apalpando no escuro, mas realmente a encontrar. Quando Deus determina o dia do descanso para a gente descansar, até mesmo Ele colocou lá o sábado, e hoje muitos têm o domingo, ou talvez tenha o seu dia aí específico, que não é sábado, não é domingo, é para que você também tivesse um tempo com Deus. E é aquela coisa, você não pode usar todo o seu tempo, muitas vezes, com as coisas passageiras deste mundo. Mas Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é esse o propósito de Deus. Atos 17, 26, 27 diz assim: e de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura, tateando, o pudessem achar, o qual, todavia, não está longe de cada um de vós. Deus está perto, Ele está perto de você agora, Ele está aqui agora. E você pode sim ter esse relacionamento através desta comunhão tão desejada por Deus. E eu sei que você também deseja, então que você possa ter isso em mente. Olha agora, conhecer e amar a Deus é nosso maior privilégio. E sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Essas são as coisas que me agradam. Jeremias 9, versículo 24. É difícil imaginar uma amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível e onipotente, que pode todas as coisas, e um ser humano limitado, pecador como eu. Como que Deus, que é tudo isso, perfeito, invisível, onipotente, quer se relacionar comigo, pecador, limitado? Por quê? Não é tão fácil compreender um relacionamento de mestre para o servo, criador para a criatura, ou mesmo de pai para filho. Mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo? Então a gente consegue ver, olha, o mestre quer ter um relacionamento com o seu servo, o criador quer realmente se relacionar com a criatura, o pai quer ter um relacionamento com o filho, mas o que de fato Deus quer como que nós sejamos seu amigo? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos 6 segredos para uma amizade com Deus. Faremos um exame de 2 segredos neste capítulo e no capítulo 12, mais 4 que nós iremos falar. Primeira coisa que nós podemos ver que são segredos de Deus e que realmente nós olhamos para os amigos na Bíblia que foram realmente assim reconhecidos, e hoje para você se tornar amigo de Deus você precisa ter, é conversando constantemente. Esse é o primeiro segredo. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana, ou até mesmo assistindo as lives aqui uma vez por semana, entendeu? Ou mesmo tendo um período de busca diária, ok? Uma amizade com Deus é construída ao partilharmos com Ele todas as nossas experiências. É lógico que é importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus. É aquele momento que você tem, é a hora que você vai dormir, a hora que você vai levantar, ou é a hora do almoço, é aquele momento que você tem de intimidade com Deus. Como ter um valioso momento devocional em 12 maneiras de estudar a Bíblia sozinho? De Rick Warren,
ele tem esse livro, né, 12 maneiras de estudar a Bíblia sozinho. E foi editado, inclusive, pela editora Vida. Mas ele quer mais que um compromisso na sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as suas atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Deus quer que você tenha essa intimidade com Ele, esse relacionamento com Ele. Em todas as conversas, todos os problemas, entendeu? Ele quer que você, nos seus pensamentos, você esteja ligado com Ele. Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com Ele ao longo do dia, conversando sobre o que você esteja fazendo ou pensando no momento. Olha 1 Tessalonicenses 5,17. Orem sem cessar, ou seja, ore continuamente. Uma maneira fácil de você entender muitas internets, hoje não, hoje muitas já têm ilimitadas, mas antes a maioria das internets você tinha um tanto que você podia usar. E as pessoas então ficavam desesperadas, porque quando chegava aquele período que terminava o seu contrato que ela tinha feito, ela ficava sem internet e tinha que esperar muitas vezes 15, 20 dias até voltar à internet novamente. Que desespero, né? Não poder ter sempre a internet disponível. Hoje, graças a Deus, através de mudanças e tal, hoje muitos têm internet ilimitada. Então você pode conversar com seus amigos, você pode ir através do Instagram, você pode do Facebook, do YouTube, assistir filme, aquela coisa toda, sem se preocupar. Mas imagina se você tivesse novamente esse bloqueio. Seria para nós, para muitos, desesperador. Então é a mesma coisa em relação a Deus, não há mais esse bloqueio. Tinha antes no Velho Testamento, mas agora o véu foi rasgado. Então nós temos um acesso a Deus direto, um relacionamento que pode ser contínuo, orando incessantemente, continuamente. Significa conversar com Deus enquanto faço compras, é isso que significa. Você vai fazer uma compra, você está lá conversando com Deus. Está dirigindo o seu carro, você está falando com Deus. Está fazendo a sua comida aí na cozinha, está falando com Deus. Está lavando a roupa, está falando com Deus. Está estudando, está falando com Deus. Está tomando uma decisão, está aí em um relacionamento com Deus. Está viajando nas férias, não pode tirar férias de Deus, né? Então você tem um relacionamento com Deus. Isto é contínuo, tem que acontecer. Trabalho ou realizo qualquer outra tarefa diária. Um conceito errôneo, bastante comum, é de que passar seu tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. Muitas pessoas falam assim, olha, para estar com Deus, eu tenho que fechar minha porta, tenho que ficar lá em secreto. É claro que isso a Bíblia fala que você deve fazer e Deus vai te ouvir. Mas você também estar em comunhão com Ele, em relacionamento com Ele, não precisa ficar nas quatro paredes. Você pode estar aonde você estiver. Como você está aí agora, vocês podem estar sim se relacionando com Deus através dessa amizade que Ele tanto deseja. É claro que, como no exemplo dado por Jesus, você precisa de um tempo a sós com Deus, aquilo que eu falei. Mas isso se refere somente a uma parte do período que você passa acordado. Tudo que você faz pode ser passar seu tempo com Deus, se Ele for convidado para tomar parte e você estiver consciente da sua presença. Um livro clássico sobre como desenvolver uma constante conversa com Deus se chama A Prática da Presença de Deus. Ele foi escrito no século XVII pelo irmão Lourenço, humilde cozinheiro de um monastério francês. O irmão Lourenço era capaz de tornar as mais banais e insignificantes tarefas, como preparar refeições e lavar pratos, em atos de louvor e comunhão com Deus. A chave para uma amizade com Deus, ele dizia, não é mudar o que você faz, mas mudar a sua atitude em relação ao que você faz. Ou seja, o que você normalmente faz por si mesmo, comece a fazer por Deus, junto com Deus. Você pode ter um relacionamento com Deus comendo, tomar banho, você pode falar com Deus, trabalhar, relaxar, você pode ter ali uma comunhão com Deus, jogar até mesmo o lixo fora, você pode se relacionar com Deus, aonde você estiver, você pode ter essa comunhão íntima, porque Ele está disponível. Hoje em dia, frequentemente sentimos que precisamos escapar de nossa rotina para adorar a Deus.
Mas isso somente porque não aprendemos a praticar a sua presença durante o tempo todo. Então o que acontece? Nós precisamos escapar de nossa rotina para adorar a Deus. Muitas vezes nós temos que, espera aí, eu tenho que agora parar tudo para começar a adorar a Deus, para ir na igreja, para eu orar aqui sozinho. Não, isso é importante, você ter esse tempo. Mas quando você realmente não tem, você pode estar constantemente em comunhão com Deus, na sua vida de intimidade com Ele, num relacionamento com Ele. O irmão Lourenço achava fácil adorar a Deus nas tarefas comuns da vida. E ele não precisava participar de retiros espirituais, especiais. Olha, vai ter retiro, então vamos para lá. Vai ter uma vigília, vou estar lá para ter comunhão com Deus. Tudo isso é importante. Mas o mais importante é você ter esse relacionamento já constante com Deus. É uma amizade, uma intimidade com Ele, abrindo o seu coração, falando com Ele, ouvindo Ele falar com você. Entendeu? Esse é o primeiro segredo de uma intimidade com Deus. É você realmente estar constantemente na presença de Deus. Olha agora, aqui. No Éden, a adoração não era um evento onde se comparecia, mas uma atitude permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus. Então, Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus, lá no Jardim do Éden. Olha Gênesis 3:8. Ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha. Então, toda tarde Deus vinha para falar com eles, para ter essa intimidade com ele. Mas quando eles pecaram, e Deus que tinha esse costume de vir toda a tardinha, o que a Bíblia fala? Esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Sabe por que muitas pessoas não querem se relacionar com Deus? Porque tem sentimento de culpa. O pecado nos separa de Deus. Por isso que dentro desse relacionamento você precisa sim estar buscando aí a confissão, o arrependimento, uma vida de santificação, uma vida de pureza diante de Deus. E se você errar, é o que ele disse, aquele que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. E quando você vai a ele, ele vai dizer, vai e não peque mais. Então é esse o objetivo da palavra de Deus, que você se relacione com ele. E não pense você que ele vai apontar o dedo, porque quem faz isso é o diabo é o acusador. Ele veio te acusar, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então você vai ouvir sempre a voz de Deus falando com você, você errou, você precisa mudar, eu posso te ajudar. Então é isso que você precisa entender. Esse relacionamento também, numa amizade, nós podemos falhar, os amigos podem errar, mas nem por isso o amigo verdadeiro vai abandonar, vai deixá-lo de lado, jamais. Vai estar sempre ali do lado, dizendo, conte comigo, eu estou aqui do teu lado. Como Deus está com você durante todo o tempo? É uma pergunta. Nenhum outro lugar é mais próximo dele do que o lugar onde você está nesse exato momento. Então Deus está aí pertinho de você, como ele está aqui. Ele está disponível, é um relacionamento. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 6, a parte B. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então Deus, ele quer se relacionar, ele está em todo lugar e em todo momento ele quer se relacionar conosco. Outra das providências ideais do irmão Lourenço era fazer continuamente orações curtas e informais ao longo do dia. Em vez de tentar realizar longas sessões de orações complexas para manter o foco e neutralizar divagações, ele dizia, não aconselho a usar uma grande variedade de palavras de oração, visto que longos discursos são frequentemente motivos para desvaneio, que aí você começa muitas vezes, foge, igual aqui o estudo, né? Por mais que seja um capítulo que eu estou acompanhando, até gostaria de fazer ele mais curto, ok? Mas como o próprio livro sugere você fazer um capítulo por dia, então eu estou fazendo. Mas se você não tomar cuidado, você que está assistindo aí, daqui a pouco você distrai, você começa a fazer outra coisa, o raciocínio você perde. Aí muitas vezes para você não perder esse raciocínio, você tem que voltar. Espera aí, deixa eu ver o que o pastor está falando, eu preciso ali ter isso em mente, eu preciso me relacionar com Deus. Então é uma coisa que você tem que estar atento.
Em uma época em que a falta de concentração, hoje não é fácil porque tudo te desconcentra, essa sugestão com 450 anos de idade para manter a simplicidade parece especialmente importante. Lembrando que esse irmão Lourenço já viveu há 450 anos atrás. E ele dizia que lá ele se relacionava com Deus com períodos curtos, rápidos, mas não deixava de ter essa oração contínua, como 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar, orem continuamente. Então, como isso é possível? Uma forma é utilizar orações de um fôlego ao longo do dia, como muitos cristãos têm feito durante séculos. Você escolhe uma frase curta que pode ser repetida para Jesus em uma respiração. Tu és comigo. Olha, você pode dizer isso: Senhor, tu estás comigo, eu recebo a tua graça, eu dependo de ti, um fôlego apenas. Eu quero conhecer-te, ok? Eu pertenço a ti, ajuda-me a confiar em ti. Então são coisas pequenas que você vai tendo aí, curtas, mas você vai se relacionando com Deus. Então lembrando que para tornar-se amigo de Deus, primeiramente você tem que conversar constantemente com Deus. E a segundo segredo, que são 6, nós vamos falar 2 nesse capítulo e mais 4 depois no outro capítulo. E o segundo segredo é meditando na palavra de Deus. Você também pode usar uma frase curta da Bíblia. Para que eu viva em Cristo, jamais me deixarás. Tu és o meu Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias até a consumação do século. Então você pode usar textos bíblicos curtos e ali você está realmente dizendo as promessas de Deus. Faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente enraizadas no seu coração. Apenas se assegure de que a sua motivação é honrar a Deus. Então, essas coisas que você está fazendo, você tem que analisar o seguinte: para que eu estou fazendo? Só para ser que nem papagaio? O papagaio repete, né? Fica repetindo. Não, eu não quero ser um papagaio. Eu quero sim ter um relacionamento com Deus. Eu quero honrar a Deus. E, ao mesmo tempo, eu quero ter isso enraizado no meu coração. Então, a motivação é honrar a Deus e não controlar a Deus. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver. Assim como os músicos praticam escalas diariamente, a fim de tocar belas músicas com facilidade, você deve se obrigar a pensar em Deus em diversos momentos do dia. Igual nós. Eu também toco, a minha esposa toca o teclado, o meu filho toca a bateria, mas para nós tocarmos precisamos realmente aprender as notas, aprender as cifras, aí até mesmo a melodia, e quando nós vamos cantar precisamos ter ensaio. Por quê? Para chegar a algo bom para os seus ouvidos, e não somente para os seus, mas para agradar o coração de Deus. Você deve treinar então a sua mente, assim como a gente treina o músico, você também deve treinar a sua mente e se lembrar de Deus constantemente. Em primeiro lugar, você irá criar lembretes que restabeleçam regularmente a consciência que Deus está com. Comece dispondo lembretes visuais em torno de si. Você pode escrever pequenos bilhetes dizendo: Deus é comigo e por mim nesse exato momento. E muitas vezes colocar lá na sua geladeira, ou muitas vezes colocar ali no seu celular mesmo, um lembrete que seja, e isso é muito importante. É interessante que os monges beneditinos utilizavam o soar de um relógio, que os lembra de hora em hora que deve fazer sua oração das horas. E se você tem ou até mesmo o seu celular com alarme, em alguns momentos você sentirá a presença de Deus, em outros não. Se você está buscando Deus, eu quero dizer para você o seguinte: tem pessoas que precisam, para sentir a presença de Deus, precisam falar em línguas, precisa muitas vezes sapatear, precisa ter profecia. Não precisa nada disso.
a presença de Deus, você querendo ou não, ela está aí, independente de línguas, independente de sapatear, independente de profecia. Deus está aí, é a promessa dele. Você pode sentir arrepio e você pode não sentir arrepio. Deus está aí do mesmo jeito. Ele é onipotente, onipresente e ele é aquele que realmente prometeu. Então, independente se você está sentindo ele agora, no momento que a gente está falando aqui, ou não, ele está aí. É isso que você tem que entender e ter essa aproximação, não pensando que todas as vezes que você se aproximar de Deus, você vai ter que ter um arrepio, vai ter que ter alguma coisa. Não, Ele está ali disponível e Ele é maravilhoso. Então, como eu disse, nós não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agirmos bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas uma consciência constante da realidade de que Deus está sempre presente e esse é o estilo da vida de adoração. Através da meditação contínua, a segunda forma de estabelecer amizade com Deus é pensar na sua palavra durante todo o dia. Isso chama meditação e a Bíblia nos exorta repetidamente a meditar. Olha o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei o teu caminho. Versículo a gente pode sim de tuas. Ele está dizendo, medito o que o Senhor fez. Do conhecimento do que ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça. E não pode conhecê-lo sem conhecer a sua palavra. Pessoas falam assim, eu creio em Deus, eu creio lá em Maria, eu creio lá no outro seja, mas eu não creio na Bíblia. Não dá para crer em quer que seja, tanto em Maria, como também em Jesus, como qualquer outro, se não ler a palavra. Porque é a palavra de Deus que revela a vida de cada um desses personagens. Eu só posso acreditar nesses personagens, Abraão, Isaac, Jacó e tudo mais, pela Bíblia. Porque sem a Bíblia eu não tenho conhecimento deles. Então é necessário ter essa consciência. A Bíblia diz que Deus se manifesta a Samuel pela palavra do Senhor. Olha 1 Samuel 3,2. Sucedeu naquele tempo, estando Eli deitado no seu lugar, ora os seus olhos começaram a escurecer, de modo que não podiam ver. E Deus chega e chama a Samuel. Samuel, ele não entende. Ele vai até Eli, e aí, o senhor está me chamando? Não te chamei, pode voltar a dormir. Novamente, ele ouve a voz de Deus, ele não entende. E aí ele vai até Eli de novo, o senhor me chamou? Não te chamei. Aí na terceira vez Eli entendeu. Olha, quando você ouvir a voz, você fala, eis-me aqui, Senhor. E foi isso que ele fez. E Deus falou com Samuel, se tornou um grande profeta. Então é a mesma coisa você, eis-me aqui, Senhor. Que você medite na palavra continuamente. Deus ainda ouve. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, que não dá, entendeu? Igual muitos talvez estão trabalhando agora, não vão poder assistir essa live agora, mas depois, pode pensar a seu respeito ao longo do dia. Recordar os versículos. Ou até o que a gente falou, você pode refletir. Praticado por ascetas e monges isolados, mas meditar é simplesmente concentrar o seu pensamento, uma habilidade que pode ser Quando você se mantém pensando repetidamente sobre um problema, isso se chama preocupação, sim ou não? Você talvez está preocupado com a pandemia, coronavírus, está preocupado com o seu trabalho, preocupado com a sua família. Isso você está com a sua mente aí, repetidamente. Então isso aí se chama preocupação. Mas quando você se mantém pensando repetidamente na palavra de Deus, isso se chama meditação. Então, em troca, no lugar de você estar aí se preocupando,
Começa a meditar. Começa a pensar na palavra de Deus. Se você sabe se preocupar, já sabe então meditar, sim ou não? Se você sabe se preocupar, está aí preocupado, você também sabe meditar. Então pare de se preocupar e comece a meditar. Basta que você desvie a atenção dos seus problemas para os versículos bíblicos. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão as suas preocupações. Olha que coisa linda! A razão pela qual Deus considerava Jó e Davi amigos íntimos era o fato de eles valorizarem a sua palavra, acima de qualquer coisa, e de pensarem nela continuamente durante todo o dia. Jó reconheceu: dei mais valor às palavras da sua boca do que o meu pão de cada dia. Jó 23:12. Ele dava mais valor à palavra de Deus do que no alimento do dia a dia. Davi disse: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Salmo 77:12. Elas são constantemente em meus pensamentos, estão constantemente em meu pensamento. Não consigo parar de pensar nelas. Isso também Davi, Salmo 77:12. Amigos dividem segredos e Deus irá partilhar com você os seus segredos. E se você desenvolver o hábito de pensar em sua palavra do princípio ao fim do dia, Deus contou seus segredos a Abraão e fez o mesmo com Daniel, Paulo, os discípulos e outros amigos. Deus também quer compartilhar os seus segredos com você. Gênesis 18:17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Não, ele era amigo. O amigo, ele conta o segredo para o outro amigo. Ele revela, entendeu? E Deus também, se você se tornar amigo dele, ele vai te revelar coisas ocultas que não sabes. 1 Coríntios 2, do 7 ao 10, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram Deus. Então Deus quer íntimo, de mostrar para nós as coisas. Homem, tanto irmão ou ao mesmo tempo uma live, não cometa o erro de simplesmente deixar para lá e seguir em frente. Desenvolva a prática verdade em sua mente. Aquilo que você ouviu hoje, de ser amigo de Deus, de estar falando com Deus constantemente, de meditar na palavra, que isso fique aí no seu coração. No lugar da preocupação, eu vou meditar na palavra. Se eu consigo preocupar, então eu consigo meditar também. Essas pessoas, ele revela os seus segredos e os seus planos. Salmo 25:14. O conselho do Senhor é para que faz saber o seu pacto. E para a gente encerrar, no próximo capítulo, que é o capítulo 12, talvez ainda hoje iremos fazer, porque ontem eu não consegui fazer, veremos mais 4 segredos sobre cultivar amizade com Deus. Mas não espere até hoje à tarde. Comece ainda hoje a praticar uma conversa constante, continuar. As orações permitem. Então vou repetir. As orações permitem que você fale com Deus. Ele é o teu melhor amigo. Isso você pode fazer constantemente. Orai sem cessar. E a meditação na palavra de Deus, naquilo que temos pregado, permite que Deus fale com você. Então, quando você ora, você fala com Deus. E quando você medita na palavra, Deus fala com você. Então, ambas são essenciais para se tornar amigo de Deus. Você quer se tornar amigo de Deus? Então, 11º dia, hoje, o capítulo que nós encerramos, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão: Deus quer ser o seu melhor amigo.
Um versículo para memorizar, Salmo 25:14. O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. E uma pergunta para meditar: o que posso fazer para me lembrar de pensar mais sobre Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Então a pergunta é: o que eu posso fazer para me lembrar e pensar mais sobre Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, louvado seja o Teu nome, porque nós temos esse privilégio de poder, ó Deus, ser amigo íntimo do Senhor. O Senhor quer ter essa amizade conosco. Através da oração, nós temos sim, ó Deus, a oportunidade de ter essa amizade. Através da meditação da palavra, nós temos a oportunidade de ouvir a Tua voz. E obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Abençoa esta pessoa que está orando comigo, que a partir deste momento, que ela possa, ó Deus, em nome de Jesus, deixar as suas preocupações de lado, em nome de Jesus, e ela possa, ó Deus, a partir deste momento, começar a meditar, porque através, Senhor, desta preocupação, que ela está repetidamente pensando no seu problema, e isso está lhe trazendo preocupação, que ela troque. Então, a partir desse momento, ela começa a pensar repetidamente na palavra de Deus, porque aí sim ela vai conseguir meditar na Tua palavra e vai esquecer os problemas, porque o Senhor vai agir, o Senhor vai operar, porque é isso que o Senhor faz. Abençoa esta família, abençoa esse casamento, esse trabalho, abençoa a vida financeira, abençoa a saúde, repreenda as enfermidades e que o Senhor fortaleça cada dia mais esta pessoa na fé, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, fique com Deus. Se Deus assim permitir, estaremos de volta ainda hoje, trazendo mais um capítulo. E lembrando que você pode sim nos ajudar com a sua oferta, com a sua generosidade. Nós temos uma conta no Banco Itaú e assim você pode generosamente fazer uma oferta para esse ministério, Igreja Batista Eulã. Lembrando que nós temos uma conta no Banco Itaú, que você pode fazer uma transferência ou um TED, que o código é 341, a agência é 0144 e a conta é 17760-7, 17760-7 e o CNPJ 1646-275/1000 ao contrário, -40. Lembrando que nós não estamos tendo culto presencial, então contamos com a sua ajuda. Você pode entrar no nosso site também, www.igrejabatistaeulã.com.br. Você pode acessar o YouTube. Também lá você vai encontrar a página da Igreja Batista Eulã. E no Facebook, onde você está, aqui eu creio assistindo ao vivo, você pode também entrar lá e curtir. Todas as vezes que estivermos ao vivo você vai poder acessar. Deus abençoe você, fique com Deus, um abraço no coração e até mais, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Amém.